Se o Fluminense quiser permanecer na Série A no ano que vem, o mínimo que precisa fazer é manter o John Arias, manter o André, e o Thiago Silva precisa entrar, jogar muito e não se machucar. Esse é o mínimo que a gente precisa fazer. Com o futebol que a gente jogou ontem, ou na verdade o futebol que a gente nem jogou, o que o Fluminense fez ontem foi ridículo mais uma vez. É um time que tem um futebol de Série B, uma mentalidade de Série B, é um time que está muito disposto a cair. Mano Menezes ainda tentou fazer as alterações, colocou a molecada para jogar, deu vigor físico para o time, isso ajudou um pouco, mas em campo a gente não tem condições, não tinha condições de vencer o Fortaleza, assim como a gente não tinha condições de vencer o Grêmio, assim como a gente não tinha condições de vencer o Vitória. O Fluminense é um time que em 10 minutos você já tem certeza de que ele vai perder o jogo. Não sei se você já reparou que às vezes numa cobrança de pênaltis, por exemplo, só o jeito do jogador correr, dele pegar a bola, dele olhar para o goleiro, você já sente que ele vai perder o pênalti, você já sente que ele não tem confiança para estar ali. E o time do Fluminense hoje é isso. É um time que entra em campo e a gente vê que o Fluminense não tem confiança para disputar, não tem confiança para vencer os jogos. Os jogadores estão tocando a bola de lado ali. Tem muita gente que associa isso ainda. Ah, é o jeito do Diniz jogar. Isso aí é 2 anos jogando com o Diniz e o jogador está tocando a bola de lado por conta disso, porque era assim que o Diniz jogava. Primeiro que não era assim que o Diniz jogava. E segundo, que isso aí é falta de confiança. Não tem ninguém no Fluminense hoje que tem culhão de tomar a responsabilidade, de tentar as jogadas, de ir para cima, de arriscar alguma coisa. Tá todo mundo com mais medo de errar do que vontade de acertar, isso é verdade. A situação é complicadíssima, a gente não tem quem resolva, quem está em campo psicologicamente já não consegue resolver mais, tecnicamente também não, mentalmente também não. As nossas opções são Gabriel Pires, é um Douglas Costa, é um Renato Augusto, um Lucumi, e sinceramente, tirando Marquinhos, o resto a gente não tem nem por que contar com esses caras, essa é a verdade. Talvez o Lucumi lá na frente possa apresentar alguma coisa, mas no momento ele é mais do mesmo, ele é mais do que a gente já tem. O Fluminense precisa urgentemente pensar em manter o André, não deixar o André embora, manter o John Arias e o Thiago Silva estrear jogando e jogando muito bem. A gente precisa disso. Isso vai resolver, ou pelo menos vai ajudar a resolver 3 setores diferentes do campo. A gente vai ter o Thiago Silva ajudando a resolver a zaga, não vai resolver sozinho, até porque a gente tem que lembrar que o Thiago Silva é um zagueiro muito bom, mas ele tem 40 anos, então vai chegar um momento em que ele vai ficar desgastado fisicamente, vai chegar algum momento em que ele vai perder a corrida para algum zagueiro, então a gente precisa de alguém para estar junto com ele para apoiar. O André fazer o que sempre fez ali no meio campo, na volância do Fluminense, e o John Arias sendo a nossa referência lá na ponta. A gente precisa de no mínimo isso para voltar a pensar em vencer alguns jogos, para conseguir aí os 50% dos pontos que a gente precisa conseguir. O Fluminense trouxe o Nonato foi uma oportunidade, o Fluminense não vai ter que pagar rescisão, não vai ter que fazer nada do tipo, vai pagar o salário para o Santos. E o Nonato, ele é um cara que vai vir para compor elenco, tem mais ou menos ali as mesmas características que o Martinelli também não está numa fase muito boa, e lá no Santos o Nonato ele foi afastado não por questões técnicas, foi por questões de relacionamentos ali com o Carille, então pode ser que vindo para o Fluminense ele volte a jogar bem como fez em 2022, mas também está longe de ser a solução de qualquer problema que a gente tenha, é mais um cara para compor elenco mesmo. Manter esses 3 caras no time, volto a dizer, André, John Arias e o Thiago Silva jogando bem é a base do que a gente precisa fazer para começar a pensar em se recuperar. E a diretoria vai ter que ir no mercado, vai ter que investir tudo que puder investir para trazer gente para resolver. A gente precisa de um atacante, porque a fase do Germancano é uma fase muito ruim. No passado, 2022, 2023, ele ajudou muito o Fluminense a ter o êxito que teve. E a gente tem total gratidão ao Germancano. Ninguém está aqui colocando a responsabilidade da fase ruim que a gente está no Germancano. Ele é mais um dessa engrenagem, ele é mais um que está em fase ruim. Mas a gente precisa de alguém urgentemente para estar ali no lugar dele. Quem sabe um jogador mais alto, mais técnico, para a gente conseguir diversificar as jogadas ali na frente. Ele finaliza bem, mas ele não cabeceia bem, ele não é um jogador muito alto, ele não é um jogador tão veloz. Talvez se a gente tiver alguém com essas características para estar no lugar dele ali, o Fluminense consiga aproveitar melhor o que possivelmente vai criar. Mas a gente precisa urgentemente de mais gente nesse time. Afastar também quem precisa ser afastado. Não tem condições mais o John Kennedy vestir a camisa do Fluminense enquanto ele não melhorar, enquanto ele não tiver a disposição para estar em campo. Não tem condições da gente ver um Douglas Costa, da gente ver um Gabriel Pires. O próprio Keno, que é um jogador que se esforça e está ali tentando fazer o trabalho dele.
No momento ele está numa situação muito ruim, numa fase muito ruim, não tem como contar com ele. Então o Fluminense precisa urgentemente de um choque de realidade, de trazer gente para resolver, de tirar quem não está resolvendo e de arriscar tudo o que for preciso arriscar para manter o Fluminense na primeira divisão. Abre mão da Libertadores, abre mão de Copa do Brasil. Nesse momento nada disso é importante, porque não vai fazer sentido nenhum a gente estar eventualmente aí, o que é muito difícil também, campeão da Copa do Brasil ou campeão de uma Libertadores e tá jogando a Série B no ano que vem. Vai ser absurdo, vai ser ridículo o Fluminense ter vencido a Libertadores no ano passado, ter feito um ano de 2022 bom, um ano de 2023 bom, um time que há 7 meses atrás estava jogando contra o Manchester City na final do Mundial de Clubes e está rebaixado no ano que vem. Não faz sentido nenhum. O Fluminense precisa agora definir as prioridades, e a prioridade é ficar na Série A, manter quem pode resolver, trazer mais gente de fora para ajudar a resolver esse problema e conseguir se livrar da situação. Lá no passado eu falei que a escolha do Mano Menezes não era a melhor escolha, que tirar o Diniz poderia acontecer, mas foi no tempo errado, foi no timing errado. Para mim, o jogo contra o Vitória era um jogo para o Fluminense se recuperar, voltar a vencer. Tirar o Diniz ali naquele momento só complicou mais as coisas, o time ficou psicologicamente abalado, a gente perdeu 2 partidas, perdeu tempo em 2 partidas. Colocando o Marcão à frente do time, não é porque o Marcão não tem capacidade de dirigir o Fluminense, mas porque o momento não era o melhor momento para fazer. O time foi para campo totalmente destruído psicologicamente, a gente viu isso nos 2 jogos, se recuperou um pouco contra o Internacional na estreia do Mano Menezes, mas ontem a gente viu que nada mudou, na verdade. A gente viu que o Fluminense está numa situação muito complicada e que talvez o Mano Menezes não consiga resolver. O Fluminense precisa definir prioridades e precisa fazer isso, manter quem a gente tem de melhor e trazer gente de fora para resolver a situação, trazer gente que vá tomar a responsabilidade, que tenha culhão, que tenha experiência para tomar a frente da situação e resolver. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, deixa aqui a sua participação, me fala o que você acha aí, se vai dar para resolver, se não vai dar para resolver. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.